Meus irmãos, hoje nós temos por desafio aprender um bocadinho sobre a continuidade do assunto de quarta-feira, que começamos a estudar a questão dos ofícios de Cristo, né? E então, quarta-feira passada, nós estudamos um bocadinho sobre Jesus Cristo como profeta, né? Como profeta. Então, eu já enviei para o grupo do WhatsApp o material que nós estudamos nessas aulas passadas, nesses estudos passados, ok? E agora, então, hoje nós vamos estudar um bocadinho sobre Jesus Cristo, o sacerdote. Vocês se lembram que o Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Redentor, ele exerceu e continua exercendo, em certo sentido, os ofícios, né? Mas antes de nós entrarmos nesse ofício de sacerdote, de Jesus Cristo como grande sacerdote, eu gostava de dizer que nós estamos a estudar sobre o grande mistério da humanidade, o grande mistério de Deus, né? Isso não é coisa pequena, né? Isso não é coisa pequena. E eu estava a ler um livro agora, esses dias, e no final do material, o autor colocou essa citação que ele retira de um romance russo, chamado Doutor Zhivago. Eu acho que alguns já ouviram falar desse romance, escrito por Boris Pasternak, e ele conclui o seu livro, todo o seu material escrito, dizendo sobre esse grande mistério, né? Nós estamos a falar sobre esse grande mistério que não conhecemos e nunca conheceremos plenamente de todo, né? Desculpa. E essa citação é esta que eu coloco aí. Uma jovem, veja que coisa impressionante, uma jovem que em silêncio e em segredo deu a vida a uma criança e deu ao mundo a vida, o milagre da vida, a vida de todas as coisas, aquele que é a vida, como o chamariam mais tarde. Então, quando nosso Senhor se fez carne, quando o Senhor se fez gente, ele veio para mostrar o milagre da vida, né? Qual é o grande milagre da vida? É justamente o Deus que se faz homem, né? O Deus que se humaniza. Alguns pais do tempo do primeiro, segundo século, como Orígenes, se você tiver oportunidade para estudar um pouco sobre Orígenes, ler alguma coisa sobre Orígenes. Orígenes foi conhecidamente como um pai apostólico e pai da igreja, porque ele foi discípulo dos discípulos de Jesus. E Orígenes, ele tem uma frase muito impactante para muita gente, que diz assim, que quando Jesus Cristo se fez homem, Deus foi pouco a pouco aprendendo a ser gente.
isso realmente algumas pessoas têm uma certa dificuldade para aceitar essa frase. Mas vinda do pai da igreja, isso não é um problema tão grande. Mas é mais ou menos essa frase, né? Quer dizer, nós estamos a mexer, a trabalhar com um assunto que não é o assunto do nosso cotidiano, mas estamos a falar sobre o centro do universo. Né? Então, partindo desse princípio, e esse princípio nos chama à humildade, né? a termos muito cuidado ao abordar a Escritura. Uma das coisas muito importantes que nos ajuda é termos um coração consciente da nossa limitação. Nós somos extremamente limitados e estamos sob o jugo da nossa miséria. Então, devemos ter todo cuidado para usar, trabalhar, mexer, abordar essas questões que são fundamentais para a nossa salvação. Né? Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre os ofícios de Cristo. Né? Os ofícios de Cristo. Né? Profeta, sacerdote e rei. O nosso breve catecismo que nós temos estudado, ele vai justamente nos ensinar e vai abordar esses três grandes ofícios que Cristo, como Redentor, ele assumiu. Na verdade, vamos nos lembrar que quando nós falamos desses ofícios de Cristo, esses ofícios eram os três principais ofícios ungidos no Antigo Testamento. Então, os três ofícios dentro do povo de Israel eram os ungidos, né? Eram os Messias. É interessante que a palavra ungido, ela é naturalmente a tradução de Messias, né? Então, Hameshia, em hebraico, era justamente a palavra ungido, que depois, então, entendeu-se que eram os três ofícios do profeta, sacerdote e rei, que eram os únicos do povo de Israel, que eram os que passavam por um rito de passagem. Eles eram ungidos realmente com óleo para exercer as suas funções, né? As suas funções diante do povo. Então, nós já vimos o ofício de Cristo. Então, quando Cristo vem como homem, ele assume plenamente esses ofícios que lá no passado jogavam luzes para o futuro, para a vinda do grande Messias, né? Do único Messias, no caso. Então, aí temos o cordeirinho, né? Esse símbolo é um símbolo de um grande movimento missionário que aconteceu no século XVII, isso a partir da Europa Central, na Boêmia, lá na região da República Tcheca, hoje República Tcheca, de onde saíram muitos missionários chamados e denominados como moravianos. Os moravianos, eles possuíam esse símbolo, o símbolo do cordeiro, carregando uma cruz. E onde eles chegavam, eles tentavam colocar esse símbolo, né? Muito, muito vigorosa essa história, e eu acho que se vocês tiverem condição de pesquisar sobre os moravianos, um dia desses a gente vai estudar a história das missões, né? Então, aí está. Bem, vamos falar um pouco sobre o Jesus Cristo como sacerdote.
vocês percebam que antes de nós falarmos sobre Jesus Cristo como sacerdote, vamos estudar um bocadinho sobre a questão do sacerdote. Porque se nós chegarmos aqui e simplesmente falarmos sobre Jesus Cristo como sacerdote, talvez vocês vão absorver, né? Mas talvez nos falte um pouco do trabalho de voltar atrás para entender os princípios, o que significa, o que se fazia, o que era o sacerdote no Antigo Testamento, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 pontos, né, falando sobre o que é o sacerdote, ou qual é a função específica do sacerdote, depois a função do sacerdote, né, o que ele fazia, quem era, o que ele fazia. Depois, então, um pouco sobre o primeiro grande sacerdote encontrado no Antigo Testamento. E depois, então, um pouco sobre a lei e o sacerdócio. Quer dizer, o que tem a ver essa relação, então, esses pontos aí, com Cristo. Cristo como o grande sacerdote. Então, nós vamos pegar aí alguns textos para ler e eu vou pedir a ajuda de vocês para que possamos apreender aí, né? Hebreus capítulo 5, versículo 1. Vocês têm suas Bíblias aí? Eu vou pedir que alguns possam nos ajudar, né? Hebreus capítulo 5, versículo 1, nos traz aí alguma designação sobre o sumo sacerdote. É muito importante a gente, quando nós vamos aprender sobre sacerdócio especificamente, se você quiser depois, com mais calma, quando você tiver aí um feriado, né? Amanhã aqui em Portugal, amanhã é feriado, né? E na outra quinta-feira também é feriado. Então, quem é aqui de Portugal pode já aproveitar o feriado e fazer uma relação entre o livro de Levítico e o livro da Carta aos Hebreus. Então, você faz uma relação sobre o movimento sacerdotal levítico e o próprio Cristo, né? Então, Hebreus e Levítico, eles servem justamente para nos auxiliar na compreensão do ofício de sacerdote nosso Senhor Jesus. Bom, vou pedir aí ao nosso irmão Edmundo, capítulo 5, versículo 1 da Carta aos Hebreus. Por favor, irmão Edmundo, lê para nós. Encontrou aí? Hebreus 5, 1. 5:1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado de entre os homens, é constituído nas coisas concorrentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dos dons como sacrifícios pelos pecados. Então, nós temos aí uma definição bem interessante sobre o que é o sumo sacerdote, o que é o sacerdote, né? Vocês estão vendo aí no meu ecrã essa imagem aqui do sacerdote, o sumo sacerdote. Na verdade, não era só porque nós vamos ter os sacerdotes e o sumo sacerdote. A palavra sumo sacerdote significa o grande, o maior sacerdote, o mais velho. Então, eu peguei aqui eu pedi autorização para os colombianos que estão conosco aí, para pegarmos essa figura do castelhano, não é? Do espanhol. Então, vocês vão ver aí, olha aí, o sumo sacerdote, ele possuía essa vestimenta aqui,
você vai ter aí a túnica, você vai ter o manto, você vai ter aqui esta chamado de éfode, ou que é também são, como é o nome? Esqueci o nome agora. São sinais, né? Na roupa, nessa roupa de cima, que aqui você tem o Urim e Tumim, você tem essas pedras, né? No formato de um retângulo, eram 12 pedras, né? 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. O cinturão, a mitra. Então, essa mitra, ela era composta aqui de uma lâmina. Vocês estão a perceber aqui, essa lâmina aqui, era uma lâmina escrito Santidade ao Senhor. Então, todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha que ir vestido dessa roupa. Aqui estão os sininhos, né? Esses sinos aqui eram importantes, porque quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou melhor, no lugar santo e depois no Santo dos Santos, se ouvia ele caminhar, trabalhar, ele exercer ali o seu ofício, né? E esses sinos davam a noção de que ele estava vivo, né? Porque esses sinos estavam a tocar, né? Esses sininhos aqui, ok? Então, o que faz o sacerdote? O sacerdote, como acabamos de ler aqui, ele existe ou foi constituído veja, ele é tomado dentre os homens, quer dizer, escolhido dentre os homens, constituído a favor dos homens e nas coisas concernentes a Deus. Então, ele é um intermediário, né? Ele é alguém que está entre Deus e os homens. E aqui nós temos a função sacerdotal também. Então, vamos a Hebreus 8. Vamos abrir em Hebreus 8 e nós vamos ver aí, capítulo 1, desculpe, Hebreus 8, versículo 1 até o versículo 3. É capítulo 8, não, pastor? Versículo 1 ao 3? Capítulo 8. Ok. Capítulo 8, versículo 1 ao 3. A Márcia, pode ler para nós esses 3 versos, por favor? Posso sim, pastor. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Muito bem. Então, o que nós percebemos aqui, dentro da função específica do sacerdote e exclusivamente do sumo sacerdote, é que o objetivo era que ele oferecesse. A palavra oferecimento é muito importante para nós aqui. A função, além de estar entre os homens e Deus, ele tem por objetivo oferecer dons e sacrifícios, né? Essa palavra dons aqui, nós devemos traduzir como ofertas ou como presentes, né? E a palavra sacrifício, nós percebemos aqui claramente que são os sacrifícios dos cordeiros, e era justamente isso que acontecia. No caso aqui, o texto está falando diretamente sobre Jesus,
sobre Cristo. Temos um sumo sacerdote que agora já está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ele é o servo do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, além de oferecer, ele entrega a Deus, né? Entrega àquele que é o Senhor, o Criador, o Senhor de todas as coisas, ele está a entregar os dons e sacrifícios. Okay? Então, essa era a função do sacerdote. Além disso, o sacerdote, ele... vamos agora a um texto aqui paralelo. Se você puder voltar aí seus olhos para Êxodo, nós vamos ler novamente o texto que nós lemos quarta-feira passada, que é justamente importante para nós compreendermos essa entrada do sacerdote a levar o sacrifício para dentro do Santo dos Santos. Né? Então, por exemplo, o que nós encontramos aí? O sumo sacerdote tomava, uma vez por ano, ele tomava os sacrifícios, o sangue e a gordura dos animais mortos, dos cordeiros, que eram, ele participava efetivamente, juntamente com os outros sacerdotezinhos, né? São os filhos, né? Os filhos do sumo sacerdote. Ele tomava aquele sangue, aquela gordura, e então pegava e entrava dentro do santuário e passava aquela cortina, naquela cortina que dividia o Santo dos Santos do lugar santo, e entrava naquele lugar santíssimo, Santo dos Santos, e estava de frente para o propiciatório. O propiciatório era uma tampa, era como se fosse um tampo de uma mesa, construído sobre esse tampo que estava sobre a arca da aliança. Havia 2 grandes querubins, e ali no meio, no tampo, que era o propiciatório, chamado propiciatório, ele espalhava o sangue com a gordura, e então o texto de Êxodo, capítulo 25, versículo de número 22, acontecia uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação ou uma cristofania, né? Acontecia uma manifestação de Deus, e Deus descia até no meio dos querubins. Veja aí o que diz Êxodo 25, 22. Raquel, lê para nós, por favor. Sim. Êxodo 25, versículo 22. E diz assim: Ali virei a ti, e em cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Muito bem. Então, notem aí, e o texto é muito claro, ele diz assim: ali virei a ti. Quer dizer, Deus descia. Né? Nós chamamos de cristofania. Cristo, ele tomava forma humana. Essa forma humana era naturalmente momentânea, e ele falava diretamente com o sacerdote. Então, significa que, pelo menos uma vez por ano, o sacerdote via a Deus. Impressionante, né? Uma vez por ano,
o sacerdote via a Deus, depois de ter feito aquele serviço. E essa é a função sacerdotal. Por quê? Ali Deus fala com o sacerdote sai e vai fazer o quê? Ensinar o povo. Ele vai contar o que Deus falou a ele. Então, isso é fundamental para nós. Por quê? Porque nós vamos ver que Cristo, mais para frente, que Cristo é o sumo sacerdote que entrou nesse santuário e que levou o seu próprio sangue, a sua vida, ele entrega como sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Então, quando nós temos aquela declaração do João, o precursor, né? O João, o precursor, que é conhecido como São João, né? Aqui nas festas dos santos portugueses, no dia 24, nós temos o dia do São João. Esse São João não é o João apóstolo, é o João, o precursor, o batizador. O João, conhecido aí pelos cristãos como João Batista, né? Mas ele era batista porque batizava, não era porque era o sobrenome dele, o apelido dele, né? Certo? Então, vamos mais um bocadinho? Vamos lá. Vamos experimentar mais um bocadinho sobre quem foi o primeiro sacerdote, né? O primeiro sacerdote, ele encontra-se em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Gênesis capítulo 14, versículo 18, nos conta a história de Abraão, que ele vence uma batalha contra 5 reis, ou 5 senhores da terra, ali, opressores. Estes 5 senhores, eles são derrotados pelo exército de Abraão. Abraão, veja só, Abraão tinha até pessoas, né? Homens, guerreiros. E quando ele derrota esses reis, aparece, então, um sacerdote chamado Melquisedeque, ou Melquisedeque. Melquisedeque, ele é denominado aqui como rei de Salém, ou a palavra é justamente uma pessoa enigmática porque não se sabe de onde ele surge, ele não tem genealogia, não sabe quem é o pai, quem é a mãe, né? É isso que nos explica, por exemplo, Hebreus capítulo 7. Depois você pode ler Hebreus capítulo 7 também, que vai explicar um pouquinho a respeito do Melquisedeque. E o Melquisedeque aparece para abençoar Abraão, e ele traz junto de si o pão e vinho. E os cristãos do primeiro século, quando foram interpretar o Antigo Testamento, olharam para esse episódio e disseram: Jesus estava aí. Jesus é o Melquisedeque. É a figura de Melquisedeque, né? Então, é tanto que ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, e então você vai encontrar posteriormente no Salmo 110, Hebreus capítulo 7, versículo 1, a partir do versículo 1. Então, você pode ver aí. Então, você tem Gênesis 14 e Hebreus capítulo 7. Você depois faz uma ligação para nos mostrar que Melquisedeque, ele é não só um tipo de Cristo, mas também uma outra cristofania. É tanto que esse termo, tu és sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, isso vai ser um dos salmos que são lidos pelos reis, quando os reis de Judá eram coroados. Por exemplo, vamos ler o Salmo 110. Vamos pegar aí, eu vou pedir
a ajuda da Vânia. Vânia, você pode ler para nós o Salmo 110, não precisa ser todo, não, é só versículo, Salmo 110, versículo 4. Este salmo, apenas antes dela ler, vou explicar aqui, este salmo, ele era lido nos momentos das coroações dos reis. Mas é interessante que tanto o rei quanto o sacerdote, eles se fundem aqui. Interessante isso aí, porque é justamente isso que Cristo faz. Em Cristo, todos os ofícios se fundem. Eles se fundem num só. Não é? Então, 110, 4. Você pode ler, Vânia, faz favor? Então diz: o Senhor jurou e não volta atrás. Tu és sacerdote para sempre, na linha de Melquisedeque. Muito bem. Por quê? O Salmo 110, versículo 1, se você perceber, começa dizendo assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É interessante, até o apóstolo Pedro fala sobre isso, depois lá no livro de Atos, ele vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor. Ora, como assim? O Senhor diz ao meu Senhor? E aí, então, justamente para compreendermos que o Pai diz ao Filho, não é? Assenta-te à minha mão direita, né? Por isso que entendemos que Cristo está à direita do Pai, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. E por isso mesmo, jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós temos aí a importante função sacerdotal. E nós vamos para Êxodo 28, nós não vamos... É claro que nós teríamos um grande trabalho aí pela frente só para trabalhar a questão do sacerdócio, né? Mas se vamos dar uma olhadinha na criação desse ofício, o Êxodo 28, versículo 1, eu peço aí a André Luiba, Aristóteles, será que ele está conosco? O Aristóteles. Estou sim. Vem, Ari. Sim. Pode ler para nós Êxodo 28, 1, o angolano mais português. Êxodo. 28, 1. Achou? Sim, achei. Então, veja lá, por favor. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Muito bem. Então, aqui é que se começa, vamos dizer assim, a genealogia dos sacerdotes, quer dizer, a linhagem sacerdotal, que depois veio da tribo de Levi. Por isso são chamados levitas, né? Os levitas que exerciam uma função sacerdotal. Posteriormente, nós vamos ver que esses levitas eles estarão envolvidos em todo o serviço do templo. O templo de Jerusalém, não apenas sacrificando animais, recebendo animais, mas ensinando o povo, sendo porteiros do templo, administrando, zelando, sendo tesoureiros, sendo administradores do templo, tendo uma ala de tocadores, né, e depois de músicas, e depois outros que cantavam salmos, né, oravam salmos. Então,
nós vamos ter aí? Bom, quando nós olhamos para Cristo, agora nós percebemos que nosso Senhor, agora eu vou compartilhar de novo a minha tela, nós vamos encontrar aí Jesus como sumo sacerdote. Essa é a grande ofício de nosso Senhor, né? Cristo como sacerdote. Então, o que nós percebemos aí? Cristo tornou-se nosso grande sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado, quer dizer, ele foi o sacerdote e foi o sacrifício. Ele ofereceu-se, né? Como a gente diz, né? Ofereceu-se a si mesmo, né? Perfeito pelo pecado, e nos aproxima continuamente de Deus, e continua ainda agora, nesse momento, a interceder por nós. Perceba uma coisa, ele está à direita do Pai hoje, glorificado, mas ele continua exercendo a sua função intercessória. Ok? Então, vamos lá para Romanos, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. E vou pedir aí a minha cunhada, Rosane, que está conosco. Rosane, será que ela está conosco? Para ler Romanos 10, 4. Vamos ver? Romanos 10, 4. Pode tirar o seu abrir o som. Isso. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Muito bem. Em outra versão, nós encontramos, porque o fim da lei é Cristo. Quer dizer, tudo que a lei preconiza, tudo que a lei diz, tudo que a lei invoca, ela foca, objetiva em Cristo. Cristo é o fim da lei, né? Ele não é só o fim da lei, mas ele é a plenitude de tudo aquilo que a lei vinha a dizer, né? As sombras, as luzes que estavam apontando para a vinda de Cristo. Então, tudo que Cristo é, cúmplice, a lei cumpre-se em Cristo. É tanto que ele diz assim, não vim para jogar fora a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim para fazer o que a lei determina. E ele justamente cumpriu plenamente. E como sacerdote, ele vai justamente a cumprir. Como é que ele faz isso? Então, vamos abrir em Romanos 3, 24 a 26. Então, vamos novamente aí a Romanos. E eu gostava de pedir a Keren. Keren, você está por aí, Keren? Romanos 3, 24. A 26, né? A 26, faz favor para nós. Ok. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua graça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Então, é isso que ele fez. Jesus, nosso Senhor, Cristo Jesus, ele oferece-se como propiciação. Percebe aí aquele sangue que era trazido pelo sacerdote, agora o sangue aí é trazido de Cristo. No sangue há vida. Lembra disso? Quem gosta desse versículo são os testemunhos de Jeová, né? No sangue há vida. Mas é justamente isso. Aqui o sangue simboliza a vida. Então, quando Cristo entrega o seu próprio sangue, aqui diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
Por isso que precisava ser homem verdadeiro, pleno homem, porque ele tinha que oferecer o seu próprio sangue. Anjo não tem sangue, percebe? Ele não podia ser um anjo, não podia ser uma criança, não podia ser um ser celestial. Ele tinha que ser homem e Deus ao mesmo tempo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos pela paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça. Quer dizer, ele vai justificar aquilo que acontecia dentro do Santo dos Santos. Agora, Jesus é o sumo sacerdote que entra e vai mostrar para nós, e vai revelar para nós a sua graça. É isso que é impressionante. Essa é a grande história da salvação. Agora, Isaías 53:12. Vamos lá, com Isaías 53:12. A Ana ou o Johnny, que estão aí, será que eles conseguem ler para nós? Isaías 53:12. Será que eles estão aí? Ou a Rimena está dando um baile neles? Estamos aqui todos, pastor. Boa noite. Muito bem. Podem ler para nós Isaías 53:12? Sim, senhor. Diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Na verdade, este verbo intercedeu, ele pode ser também traduzido como intercede no tempo presente. E é justamente isso que faz. Nosso Senhor Jesus, ele, se você perceber aí, Romanos 8:34, você vai ver aí a declaração do apóstolo Paulo, de que ele justamente realiza isso. A sua função agora é de interceder por aqueles que são da fé. Então, existe uma intercessão contínua diante do Senhor, nosso Deus Pai, em nosso favor, que não é de homem pecador, mas é daquele que aquele que nos representa diante de Deus, né? A Sânia está aí fácil para ler esse versículo. Sânia, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Muito bem. Então, esse é o grande sacerdote. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita do Pai, quer dizer, no sentido de culminar todo esse trabalho, essa execução como sumo sacerdote, e agora nos representa continuamente na eternidade, como em corpo e em osso, carne e osso, hein? Jesus está em carne e osso. Dá para você perceber isso? Dá para você aquilatar isso? Como que Jesus Cristo, ressuscitado em carne e osso, está lá diante do Pai a interceder por nós. É por isso que é o grande mistério, né? O grande mistério da vida.
Muito bem. Lucas 23, 45, nós não vamos ler, mas o texto aqui diz que quando Cristo expirou, o véu do templo se rasgou. Vocês lembram dessa passagem? Que o véu, aquele véu do templo, que véu é esse? O véu que fazia separação entre o lugar santo do santíssimo lugar. Quer dizer, aquele véu, aquela cortina, o cortinado, que separava, né, que só o sumo sacerdote podia entrar, o véu se rasgou. Qual é a grande mensagem de Deus para a humanidade? A mensagem é que o próprio Cristo agora morreu fora do Santo dos Santos. E por isso, com o seu sangue, ele esparge a todos os que creem, né? Naturalmente. Nós não precisamos falar disso agora, mas quando o véu se rasga, significa que agora todos somos sacerdotes juntamente com Cristo, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E agora temos uma plena comunhão. Aquele Deus que vinha e descia para falar com o sacerdote, agora aquele Deus que descia fala a todos. Fala a todos. Não existe mais separação, né? Hebreus 9, 11 a 14 vai nos falar justamente sobre a função sacerdotal e única de Cristo. Hebreus 9, 11 a 14, especialmente o versículo 14, diz aí, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, essa é a única maneira de nós servirmos a Deus. Temos que receber temos que receber esse sangue simbólico, não é? E ele o faz de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Nós não precisamos sacrificar e nem não precisamos mais de cordeiros, porque ele já o fez. Hebreus 9, 24 a 28, você também tem uma passagem semelhante que nos instrui justamente sobre isso. Veja aí, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, mas agora para comparecer por nós perante a face de Deus. Quer dizer, aquilo que nós estamos a falar sobre intercessão. E ele diz aqui no versículo 27, versículo 9 e 27, Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, significa que ninguém volta, não é? Todo mundo quer dizer, não é que ninguém volta, não é essa a compreensão, desculpe. A questão aqui é que assim que morre, passa-se o julgamento. Então, assim que você fecha os olhos aqui e abre os olhos na outra dimensão, você já tem a decisão de Deus, né? Ok? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, versículo 28, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que os esperam para a salvação. Muito bem. Falamos um pouco aqui sobre sacerdote, o Jesus Cristo como o sumo sacerdote, e queremos ouvir vocês, algumas observações, alguma pergunta que pode ter surgido, alguma dúvida do ponto de vista que nós estamos a tratar justamente sobre esse grande mistério, né? Ok? Então, fico aqui aos ouvidos de vocês. Eu sou todo ouvidos. Pastor, achei interessante agora esta passagem que nós lemos, quer dizer, achei interessante todas, mas em particular esta agora que nós lemos, que está bem específico, mais específico não podia estar, em que
morremos uma só vez, ou seja, bem específico, só morremos uma vez, que não temos várias vidas, não é? Como algumas pessoas acreditam. E por acaso já tinha tentado procurar onde é que isso estava na Bíblia, porque eu lido com algumas pessoas diariamente que acreditam na encarnação, assim como eu também já acreditei, pastor, por isso não sou ninguém para apontar o dedo. Mas achei bastante interessante, porque ainda não tinha visto claramente onde é que estava mesmo ali escrito com todas as letras na Bíblia, e achei assim brutal esta passagem, pastor, muito mesmo. Então, o objetivo deste versículo é, na verdade, falar sobre o oferecimento de Cristo como sacerdote. Ele ofereceu-se uma vez só. Então, Cristo não vai se oferecer mais, ele não vai voltar para se oferecer. Por exemplo, um grande problema de algumas tendências aí, especialmente algumas seitas, como o Adventismo prega, o Adventismo do sétimo dia, ele ensina, por exemplo, que Cristo já veio e ele está num santuário chamado, a palavra é justamente santuário, a fazer a purificação dos pecados. Então, esse ensino é trágico, porque ele vai quebrar todo o ensino bíblico e é, na verdade, um desvio crasso da nossa fé. Por quê? Porque Cristo já se ofereceu, Cristo já purificou, Cristo já realizou aqui na terra, então ele não tem que estar... por isso que o nome é Adventismo, né? Adventismo vem de vinda. Então, quando Jesus vem, ele está num santuário intermediário a fazer a purificação dos nossos pecados. E isso, na verdade, quem escreveu isso foi a Ellen White, né? E realmente, até hoje, a doutrina adventista é um grande erro doutrinário, teológico, e por isso eu peço que vocês tomem cuidado aí com os adventistas. Nós precisamos ensiná-los que Cristo já veio uma única vez. E você pode usar até as Escrituras para ajudá-los. Aqui em Hebreus nos fala justamente sobre isso. Pois não, mais alguém? Sim, Márcia. Oi. Pastor, por que o sacerdote morria pelos pecados dos outros? Porque ele, quando estava no Santo dos Santos, se por um acaso o sacrifício não fosse aceito, ele era consumido com tudo dentro, né? Inclusive tinha uma corda que puxava, tinha uma história dessa. Tem isso. Né? Isso, A questão aí tem a ver, veja, com não com o sacrifício não ser aceito, mas não era aceito porque o ritual também estava a ser questionado pelo próprio Deus. Por quê? Você leu comigo aí Êxodo, eu não me lembro, deve ser Êxodo 28, que justamente fala sobre os levitas, Arão e os filhos, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles morreram, foram fulminados e queimados por Deus, porque eles tomaram o fogo, eles entraram com o fogo do sacrifício, eles entraram dentro do lugar santíssimo. E Deus eles não podiam entrar lá. E o que ocorre é que eles foram fulminados. Quer dizer, eles eram sacerdotes, mas estavam fazendo aquilo de maneira leviana.
Você tem aí principalmente números e êxodo que fala justamente sobre esse fato. Então, a questão é, o sacerdote deveria cumprir toda uma disciplina. O grande problema do sacerdote é que ele podia acabar banalizando todo esse rigor. Era um rigor ascético, era um rigor, era uma disciplina espiritual. Eles não podiam entrar com a mesma roupa, eles tinham que passar por uma lavagem, simbolizando a lavagem da sua alma, do seu espírito. Então, tem todo um processo. Por quê? Porque eles estavam entrando naquilo que eu estava a ler, por exemplo, hoje, quando Moisés ele é chamado para subir o monte fumegava, o Monte Sinai fumegava, e não somente ele, mas Nadab e Abiú e o irmão também, Arão, e mais alguns líderes anciãos também entraram, e eles viram um mar, um tipo de vidro reluzente no alto do monte. E é justamente esse mar de vidro que aparece no Apocalipse. Quer dizer, na verdade, ali, a gente fica pensando que o céu desceu, né? que a dimensão invisível tomou conta da dimensão visível. E não podia se banalizar isso, entende? Não podia se tratar de qualquer jeito, de qualquer maneira, abordar a Deus, porque Deus é amigo do homem, sim, ele é amigo do homem, mas liberdade, ela não significa banalização. Então, quando nós, por exemplo, nós acabamos nos esquecendo desse grande mistério, né? Jesus como sacerdote, né? Esquecemos disso muito e nós acabamos por banalizar. Isso é muito sério. É isso. Mas é boa, é isso mesmo, minha irmã. Obrigado. E temos mais alguma observação? Pastor, eu peço desculpa, eu sei que já não é a minha vez, mas é só para retirar uma dúvida. Se eu ouvi bem aquilo que você disse, que agora somos todos sacerdotes, é isso? Isso mesmo. Pronto, então, mas certo... na Igreja Católica ainda existe, penso, pronto, eu não sei se há nisto noutras igrejas e nas religiões, mas eu sei que na Católica ainda existe os sacerdotes, ainda existe essa distinção toda. Então, vamos tirar a dúvida e usar logo de primeira Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pediria a Raquel para ler para nós, faz favor, Raquel. 1 Pedro 2,5. Em que sentido somos sacerdotes? Somos sacerdotes porque agora nós fomos escolhidos para fazermos o que Jesus está a fazer. Ou está a fazer, não, que Jesus fez. Peço desculpa. É claro que é uma grande doutrina, chamada doutrina do sacerdócio universal de todos os santos, mas 1 Pedro 2,5, o que nos diz aí a função nossa como sacerdotes atuais? 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, agora, nós somos sacerdotes em que sentido? De oferecermos sacrifícios espirituais. Veja que o termo é sacrifício. Sacrifícios espirituais que tem a ver com a mesma coisa que diz Romanos 12, 1 e 2. Né? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa apresentação,
oferecimento. E você tem Hebreus capítulo 13 também, veja novamente aí Hebreus 13, vai nos dizer que, especialmente aí o capítulo 13, versículo 15. Vou pedir a Márcia para ler para nós, Hebreus 13, 15 e 16. Ok. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Note que o texto continua falando sobre sacrifício, oferecer sacrifícios espirituais e também fazermos sacrifício no sentido de oferecermos. O que é sacrifício? A palavra sacrifício é oferecimento. Agora, é claro que nós não devemos compreender esses sacrifícios como os sacrifícios que as pessoas, por exemplo, lá em Fátima, oferecem a Deus, né? Ou a Fátima mesmo, né? Aqui, a palavra sacrifícios espirituais no sentido de adoração, de promoção, de um serviço, não só a Deus, mas aqui diz, mas ao semelhante, aos irmãos também. Veja que o louvor, a adoração, o culto, ele está no mesmo nível de oferecermos também sacrifícios aos nossos amigos e irmãos. Versículo 15 diz, não vos esqueçais da beneficência e a comunhão, porque com estes sacrifícios, igualmente, Deus se agrada. Então, agora mudou. Cristo já foi o nosso sacerdote, é o nosso sacerdote, ofereceu o sacrifício, e agora nós, como sacerdotezinhos, vamos a Apocalipse, rapidamente, Apocalipse, capítulo 4, 5, Apocalipse 4, especialmente aí, vamos ver aí o capítulo 5, Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Veja este texto, por favor. Nós já passamos, já estouramos aqui o nosso tempo. Apocalipse 5, a Rosane pode ler para nós, por favor? Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Muito bem, então nós fomos tornados sacerdotes. Por quê? Porque também agora nós oferecemos os dons. Lembra que o objetivo do sacerdote é oferecer dons? Cristo também ofereceu. E nós também agora estamos a oferecer. Keren, há uma perguntinha aí da Keren. Sim, eu tinha uma pergunta, mas agora quero fazer outra. Pois. É aqui dentro desse texto que acabamos de ler, o que é que se trata do reino? E também o sacrifício aqui não se trata também só de uma coisa penosa, se trata também de uma entrega, como o Senhor disse, que é um presente, e também está relacionado com os nossos dons, os nossos talentos, a entregar a Deus, porque Ele nos deu e nós o entregamos a Ele com louvor, com aquilo que nós somos chamados. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque sacrifício não deixa de ser sacrifício.
A palavra sacrifício tem a ver com disciplina espiritual. Agora, nós oferecemos, e para nós oferecermos, nós temos que renunciar a alguma coisa. Assim como Jesus abriu mão da sua glória, nós também precisamos oferecermos ao Senhor sacrifícios espirituais. E esses sacrifícios espirituais não tem apenas só com... Nós temos uma tendência muito, muito forte de pensar que esses sacrifícios aqui tem a ver com sacrifício de louvor, né? A gente ir para a igreja, cantar e tal, é gostoso, é bonito e tal, confortável. Não. A palavra louvor aqui tem a ver justamente com esse oferecimento. Para você oferecer, você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que renunciar para doar. Então, alguma coisa você tem que abrir mão para entrega a Cristo da sua vida. Então, por exemplo, existem coisas na nossa vida que, do ponto de vista pessoal, elas podem ser um grande peso para nós. Existem questões que são peso para nós. E esse peso nos atrapalha e em muito de oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. É claro que o próprio Cristo já fez, mas isso tem a ver com a nossa santificação, não é? Então, esse aspecto do oferecer não é apenas uma questão de bom, agora Jesus Cristo já ofereceu, então eu posso ficar tranquilo, né? Jesus já se deu, já morreu, ninguém mais precisa morrer. A coisa não é bem assim, sabe, Keren? Porque muitos mártires deram a sua própria vida. E muita gente morreu pelo evangelho e continua morrendo. Então, esse é o grande ponto aí, pessoal, do nosso dom. Qual é o dom em termos de oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais, né? Sim, você tinha duas perguntas, né? Sim, o outro estava relacionada às vezes eu não entendo aquela parte que Jesus fez o sacrifício. Ok, imagina, eu cometo um pecado hoje e esse pecado já foi sacrificado por ele bem antes em Jesus lá na cruz. Às vezes eu faço uma confusão, eu não entendo profundamente isso. Sim, isso tem a ver, é claro, o seu pecado já foi perdoado, mas o que lhe mancha o coração é a culpa. O problema não é o pecado que foi perdoado, é a culpa que você carrega. Por isso mesmo, a culpa precisa ser expiada também. E essa culpa, naturalmente, já foi expiada, mas você precisa experimentar essa graça. Como é que nós caminhamos nesse sentido? Nós caminhamos quando nós pedimos perdão a Deus. Nós pedimos perdão não é para que Jesus venha e exerça a purificação do nosso pecado. O pecado já foi purificado. O problema é a culpa que nós carregamos. Percebe isso? Eu entendi mais ou menos, mas... não é tão simples, né? Mas é a experiência da graça. Para entender que Jesus fez há muito tempo aquilo que hoje iríamos cometer, Jesus já expiou há muito tempo. Então, é daquelas coisas dos mistérios de Deus, que a nossa mente não dá para entender. Porque, veja só, agora tem um aspecto temporal aí. Também é histórico, no sentido que Jesus veio dentro da nossa história, mas dentro do aspecto eterno, o Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Então, por isso que ele cobre a multidão dos teus pecados todos. Isso você encontra essa declaração em Apocalipse 13:8. Em Apocalipse 13:8 diz: o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Cristo não vem apenas para expiar os nossos pecados na cruz, na nossa história, mas numa realidade atemporal, ele já o fez. Por isso que você foi comprada
na eternidade. Você não é comprada quando você se converte. Jesus não exerce, você não, por exemplo, as pessoas dizem assim, eu me converti no dia tal, né? Mas isso é na nossa experiência. Você já foi salva antes da fundação do mundo. Uhum. É bem legal. E dá para entender também porque os nossos antepassados e também o Abraão e todos eles também foram perdoados, eles foram resgatados em Jesus. Isso agora entendi melhor, dá uma amplificação de tudo e mostra que todos nós. E somente o ponto é quando caímos na real, né? Percebemos que precisamos de Jesus e então tomamos aquilo que Jesus já nos deu e aquela resgatação. É justo. É quando você, na sua experiência, é aquela luzinha, a pequena luz do Espírito Santo que brota no seu coração. Ok, meus irmãos. Ficamos hoje aqui, não? Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Espero que essa conversa nossa aqui, ela ajude vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão, observação, por favor, entre em contato conosco. Mande aí para nós uma mensagenzinha, tá bom? Talvez você não tenha entendido tudo, alguma coisa que você queira compartilhar, ou então alguma sugestão, né? Por favor, dê alguma sugestão para nós, tá bom? Nós queremos servir a Deus servindo vocês, tá certo?